Assim também, Jesus, um dia, ele se fez homem para se tornar o nosso parente remidor. E assim como Ruth pediu a Boaz em casamento, eu e você temos que pedir a Jesus que ele venha, entra na nossa vida e seja o nosso parente remidor. Olá, seja bem-vindo! Este é o canal Visão Aberta e a nossa reflexão de hoje está no livro de Ruth, capítulo 3, versículo 9. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas de sua capa sobre mim, porque o Senhor é o resgatador de minha família. Você já ouviu falar no parente remidor? A palavra hebraica é Goel. E isto acontecia quando em Israel um homem casado morria sem deixar filhos. O Goel, ou seja, o parente remidor, ele tinha o dever de casar com a viúva do falecido a fim de suscitar uma herança para o morto, a fim de preservar o seu nome na história de Israel. Ruth era uma jovem moabita. Ela casou-se com o filho de Noemi, hebreu, mas ele morreu ainda muito jovem, sem deixar filho. Então, Noemi e Ruth voltaram para o território de Israel e ali Ruth tomou conhecimento dessa lei do remidor. E eles tinham um parente muito rico chamado Boaz. Ele era um fazendeiro próspero. Então, orientada por Noemi, Ruth foi até a eira onde Boaz e os seus empregados estavam debulhando o cereal. Ela ficou de longe observando, porque era costume deles, depois de um dia de trabalho, comer, beber, se alegrar e depois dormir ali perto dos grãos para proteger. Ruth ficou observando aonde ele foi deitar. Quando ela percebeu que ele havia pegado no sono, ela se aproximou de mansinho e deitou aos pés dele. Ele acordou no meio da noite e tomou um susto ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Então ele perguntou isso que nós lemos no versículo: quem é você? Então Ruth explicou tudo para Boaz, que ele era o remidor dela, e ele, de boa vontade, porque já estava apaixonado por ela, ele assumiu o seu papel de parente remidor, casou-se com ela, e ela teve um filho dele chamado Obed, que por sinal veio a ser o avô de Davi. Agora, meu amado, a história de Boaz e Ruth se assemelha muito com a história de Cristo e a igreja, porque Ruth, ela teve que pedir Boaz em casamento. E por que foi assim? Não é o homem que pede a mulher em casamento, mas havia muitos outros parentes remidores. Por isso, Ruth escolheu Boaz e ela o pediu em casamento. E assim também Jesus, um dia, ele se fez homem para se tornar o nosso parente remidor. E assim como Ruth pediu a Boaz em casamento, eu e você temos que pedir a Jesus que ele venha, entra na nossa vida e seja o nosso parente remidor, que ele estenda a sua capa sobre nós para nos proteger, para nos redimir dos nossos pecados. Agora a pergunta que não podemos deixar de fazer é esta: você já convidou Jesus para ser o seu parente remidor, seu Goel, ou seja, o seu redentor, o seu salvador, o seu Senhor? Ruth pediu a Boaz que fizesse isso. E você já pediu a Jesus? Se ainda não o fez, faça o mais breve possível, porque a trombeta do arrebatamento está para tocar. Bem, queridos, esta foi a nossa reflexão de hoje. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.